Então, nosso tema de hoje é um tema extremamente importante, né, para a Igreja de Cristo. O nosso tema é Justiça de Deus. Amém? Você fica feliz com esse tema? Tema extremamente importante. Você quer reinar em vida? Reinar aqui na terra, não é esperar para reinar com Cristo, não. Reinar aqui na terra. Então, é necessário ter a compreensão, o entendimento de justiça de Deus. Amém? Então, essa matéria ela é dada no Rema, no curso de treinamento bíblico, né? Rema. Então, tem uma matéria específica, Justiça de Deus, são vários dias de aula. E aqui a gente vai só fazer uma introdução, porque o assunto é extenso, mas é extremamente importante. Então, já cria expectativa aí você que deseja fazer o Rema, para que você esteja se aprofundando nesse assunto. Então, essa imagem aí representa um pouco do que significa a justiça de Deus, né? Nós temos um Deus de equidade, um Deus que é justo. O caráter de Deus é justo, Ele é justo. Amém? Você se alegra com isso? Você não tem um Deus injusto, nem um Deus mentiroso, mas você tem um Deus justo e verdadeiro. E isso é o que faz a gente se apresentar diante dEle de forma justa, porque Ele é justo. Então, a balança significa o quê? Justiça, equidade, igualdade. Né? Só que isso nós só tivemos esse privilégio através da ressurreição de Cristo. Está lá a representação da imagem. Então, a gente vai estar destrinchando um pouquinho esse assunto. Né? E para exemplificar um pouco, né, ontem eu conversando com minha filha, e ela querendo fazer uma casinha de biscoito, que agora está na moda, né? Umas casinha de biscoito. Você monta um monte de biscoito e forma uma casinha. E ela querendo comprar, mamãe, vamos comprar biscoito. Aí eu disse, mulher, a gente vai comprar bem pouquinho, faz uma casa pequena, só um quartinho, e tá bom, não vamos gastar muito, não. Ela, não, eu quero uma casa grande, algo bonito, grande. Eu disse, mas por quê? Ela disse, porque eu sou justiça de Deus. Aí eu disse, como assim? E o que é ser justiça de Deus? Eu perguntei a ela. Ela disse, eu não estou lá nas regiões celestiais com Cristo? O meu pai, né, dono do ouro e da prata, eu não estou pisando no ouro. Então, isso é ser justiça, é ter consciência de justiça. Então, vamos começar do início. Né? Nós sabemos que Deus criou o homem, né? Está lá em Gênesis capítulo 3, capítulo 1, Gênesis 1, 26, quando diz que Deus criou o homem para ser semelhante a ele, imagem e semelhança dele. Não foi isso? Todo mundo sabe disso, né? Que Deus criou o homem para ser imagem e semelhança dele. E esse era o desejo do coração de Deus, que você fosse como ele, que você desfrutasse da presença dele, né? Que você não tivesse vergonha, não tivesse receio, mas o tempo todo você estivesse em comunhão com ele, como um filho tem comunhão com o pai. Esse foi o desejo de Deus, está lá no início. Só que com o passar do tempo foi o que aconteceu. Adão, Deus deu uma ordem, disse o quê? Do fruto não coma. Só era isso. A ordem era bem simples. Do fruto não coma. Você tem tudo aqui à sua disposição, mas do fruto não coma. E a gente sabe que Adão desobedeceu e pecou. E a partir do momento que Adão pecou, ele deixou aquela posição que ele tinha. Uma posição de justiça. Deus o fez com uma posição de justiça. De estar diante de Deus de uma forma plena, de uma forma perfeita, sem culpa, sem medo, sem vergonha. Né? Mas está de uma forma... o filho com o pai. Foi assim que Deus fez. E desfrutando da presença de Deus. Mas Adão pecou. E a partir do momento que Deus pecou, nós sabemos que Adão pecou, nós sabemos que Deus é santo. E uma vez que Adão pecou, então agora ele não tinha mais como participar da natureza de Deus. Ter aquela comunhão que tinha. Então Adão passou a ser o quê? Injusto. Adão perdeu aquela qualidade de justo, que era a mesma qualidade do seu pai. Né? Então, Adão tinha a mesma qualidade do pai dele. Deus era justo, ou seja, reto, tudo perfeito. E Adão compartilhava daquilo, mas Adão pecou. Quando Adão pecou, ele o quê? Deus não compactua com o pecado. Então, ele perdeu aquela comunhão com Deus. E ele perdeu a santidade. E com isso, ele se tornou injusto. Ele se tornou o quê? Separado de Deus. O pecado o separou de Deus. E Deus agora não tinha mais como ter comunhão com Adão. Deus queria demais. Só que o diabo, né? Não pegou Deus de surpresa.
A Bíblia diz que ele já tinha provido um cordeiro antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha o plano B. Né? E a gente sabe o quê? Que a partir do momento que Adão pecou, Deus o quê? Guardou a árvore da vida, porque se Adão, ali era uma proteção, ali era o amor de Deus guardando a vida de Adão. Porque se Adão comesse daquele fruto, ele o quê? Morreria eternamente. Não tinha mais como resolver. Mas Deus o quê? Protegeu aquela árvore. Por quê? Porque amava Adão. E amava a humanidade, amava a mim e amava a você. Porque todos nós, né? O desejo de Deus era o quê? Que ter muitos filhos. Adão foi o primeiro. Então, depois disso, nós sabemos o quê? Que houveram algumas alianças. Deus, né, fez algumas alianças com os homens. E essas alianças, elas não tinham como ser cumpridas na integralidade. Por quê? Porque se tratava de homens injustos. Porque se tratava de homens que vieram após Adão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que você pode dizer, como eu já escutei muitas pessoas dizendo, no dia que eu estiver lá na eternidade eu vou pegar Adão. Porque tudo veio por causa de Adão. Não. Adão foi o primeiro que pecou. Mas a Bíblia diz que o pecado, ele fez com que a morte reinasse sobre o homem. Então o problema não foi Adão. Adão foi o primeiro que pecou. Mas foi a morte que ela passou a ter um reinado sobre a terra. E a partir dali, as pessoas foram nascendo, até uma certa idade, eles eram inocentes. Eram puros, eram justos. Mas chega um momento, uma idade, que o homem se torna o quê? Injusto, pecador. Não tinha como o homem chegar na fase adulta sem ter pecado. Não tinha como. Por quê? Porque a justiça do homem é diferente da justiça de Deus. E Deus queria restabelecer o início. Né? Como a gente aprende aqui em escatologia, né? Deus fará com que a vontade dele prevaleça. E a vontade dele era o quê? Tornar o homem justo, assim como ele era justo. E a injustiça, ela tomou conta da humanidade. E foi ali passando de aliança em aliança, né? Só que Deus encontrou um homem de fé, que foi Abraão. E a partir dali ele fez uma aliança, né? Com Abraão. E disse o quê? Que daquele homem viria o quê? Uma nação. Um povo que iria andar em fé. E esse povo sou eu e é você. Amém? E da semente de Abraão, nós sabemos, né, só fazendo um resumo bem rápido, nós sabemos que veio quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus veio de Abraão. E Jesus, ele precisava nascer de uma mulher, porque Deus, a Bíblia diz que Deus vela para cumprir sua palavra. E falar de justiça de Deus é falar de sua palavra. Por quê? Porque ele disse o quê? Adão, se tu comer desse fruto, certamente tu morrerá. E Deus é justo e aconteceu o quê? Adão morreu. Então, justiça de Deus fala do cumprimento da palavra de Deus também. Do caráter de Deus, que é imutável. Deus não muda. Deus não varia. Hoje ele está de um jeito, amanhã ele está de outro. Não. Deus, ele é reto, ele é justo. Ele é bom. E o que ele falou, ele cumpre. E ele disse, Adão, se tu comer, tu vai morrer. E Adão comeu e morreu. Assim como Deus falou. Mas ele disse, da mulher vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. E esse um era um justo. Um homem justo que viria. Só que ele tinha que vir de uma mulher. Ele tinha que vir com uma natureza diferente. Né? Adão foi criado do pó da terra. Né? A gente sabe que foi criado do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra. Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, ele nasceu do ventre de uma mulher. Por quê? Porque ele falava da minha vida e da sua. Da nossa natureza terrena. Porque nós fomos gerados do ventre, né? Da nossa mãe. E assim, o justo ele precisaria vir do ventre da mulher. Porque Deus falou, do ventre da mulher virá um que esmagará. Então Deus falou, se cumpre. Falar de justiça de Deus é falar de que Ele falou, se cumpre. E Ele disse lá em Gênesis. E a gente vê esse cumprimento em Jesus Cristo. Quando Maria é visitada pelo anjo. E o anjo diz o quê? Sobre você será revestida do poder. Então, Jesus ele foi gerado da palavra liberada por aquele anjo. Não foi de outro, né? Maria não teve com outro homem. Mas Jesus foi gerado de uma palavra, assim como eu e você. Né? Quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma palavra aqui que nos diz que só em Jesus Cristo há salvação.
E nós cremos nessa palavra, assim como Maria creu naquele anjo que visitou ela. E Jesus foi gerado. E do mesmo jeito, nós somos gerados em espírito. Jesus foi gerado em espírito. E Deus queria essa semelhança. Deus queria um povo que fosse gerado no espírito. Um povo que fosse recriado no espírito. Assim como Jesus. E primeiro ele trouxe o quê? O último Adão, Jesus. E a partir daquele justo. Jesus era justo. Jesus nunca pecou. Aí você diz, mas como Jesus pôde morrer se ele era justo? Deus não falou que se tu comer, ou seja, se tu pecar, tu morre? Então Jesus não podia morrer. Porque ele não pecou, como era que ele ia morrer? Só que Deus também diz lá em Isaías que todo aquele que fosse pendurado no madeiro, ele seria maldito. E Jesus, ele se deixou ser pendurado no madeiro para se tornar maldito. Ele decidiu se tornar maldito para que eu e você desfrute de justiça. Então foi Jesus que ele disse, a minha vida, eu é quem a dou. Ninguém podia tomar a vida de Jesus porque ele era justo. Ninguém podia tocar na vida de Jesus porque ele era justo. Então o diabo, o inimigo nenhum, pode tocar na sua vida porque você é justo. A não ser que você entregue sua vida. Como Jesus, ele decidiu cumprir aquela palavra que estava lá em Isaías. Que aquele que for pendurado no madeiro se tornará maldito. E ele lembrou daquela palavra. Isso aqui sou eu. Eu vou me tornar maldito porque eu sendo maldito, eles se tornam o quê? Justos. Eu justo, há uma troca, há uma substituição. Então foi Jesus que decidiu morrer. A morte, ela só reina onde há o pecado. A Bíblia diz o quê? O salário do pecado é a morte. Só que Jesus não tinha pecado. E a morte não tinha como reinar. Do mesmo jeito que a morte não tem como reinar na minha e na sua vida. Porque nós já desfrutamos de vida eterna. Ainda que o diabo queira nos matar, nós não morremos. Nós temos a vida de Deus, a vida zoe de Deus, a vida eterna dentro de nós. E justiça de Deus fala disso. Deus compartilhando a natureza dele. A natureza dele justa. Principalmente justa. Porque tudo começa pela justiça. Tudo começa por aqui. Não adianta você querer saber sobre graça. Porque a graça, ela só reina através da justiça. Ou seja, depois que você se torna justo, é que você desfruta dos benefícios da graça. Então o primeiro passo é você se tornar a justiça de Deus. Você entendeu? Se tornar, diga me tornar. Não é você acessar a justiça de Deus, não. É se tornar. A justiça, você é feito justiça de Deus. Você não recebe só a justiça de Deus. Você não é só declarado justo, mas você é feito. Quando Deus olha para você, Ele lhe vê igual o início. Adão, aquele filho perfeito que desfruta da presença do Pai. Ele vê alguém justo, alguém santo igual Ele é santo. Só que você não cresce em justiça. A justiça ela é instantânea. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você já recebe a justiça. Você já é feito justiça. Você já pode desfrutar do trono da graça. Por isso que a palavra nos diz que aqueles que recebem o dom da justiça, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Amém? Então você entende? Se você só precisa receber, ter essa consciência. Aí você diz, mas por que nós não estamos reinando em vida? Por que nós cristãos, nós estamos passando por pelejas? Por falta de entendimento, por ignorância. Né? Porque é consciência. Você já foi feito justiça. Se você aceitou Jesus, você já foi inserido no reino de Deus. A Bíblia diz o quê? Que o reino de Deus é paz, alegria, né? E gozo no Espírito Santo. Isso aí já é para você. Você já tem paz com Deus. A palavra nos diz, se você quer entender sobre justiça, o livro de Romanos. O livro de Romanos, né? Vamos ler algum texto aqui para não... Romanos, capítulo 1, 17. Ele diz o quê? No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Você entende? E o que é o Evangelho? É a palavra de Deus, é o que Deus falou.
Então, justiça é Deus expressando a sua vontade na palavra. É a característica de Deus. Então, a justiça ela é revelada no Evangelho. Por isso que eu falei, na palavra dizia que se Adão comesse, morresse, morreria, né? Comesse do fruto, desobedecesse, morreria. A palavra diz que aquele que fosse pendurado no madeiro se tornaria maldito. Então, a justiça ela é revelada. Ou seja, Deus é justo. E toda a sua vontade é expresso na palavra. É como as leis naturais que a gente conhece. Né? Se você quiser saber o que você tem de direito na lei civil, você vai lá e consulta o Código de Defesa do Consumidor, né? O Código Civil, você saber os seus direitos, né? Como esposa, né? Casamento, questão de filhos. Você não tem que consultar a legislação? Então a legislação de Deus é a palavra. Deus ele colocou ali a sua vontade. Só que a diferença é que as leis elas mudam o tempo todo. Uma hora você tem direito, daqui quando você vai ver ano que vem já não tem mais direito. O homem já tirou o seu direito. Mas não, a palavra de Deus, como Deus é justo, é um atributo de Deus. E esse atributo de Deus, ele faz com que ele cumpra na essência a sua palavra, na integralidade. Não tem, a Bíblia diz que Deus não tem mudança e nem sombra de variação de mudar. Isso era para você estar dando glória a Deus. Porque imagine você escutar um culto aqui no domingo, quando for na segunda diz, não, Deus mudou de ideia. Não é mais aquele que foi pregado na igreja, não. Deus agora mudou de ideia e ele agora não é mais isso, não. Imagine. Mas não, o que está escrito aqui é de eternidade em eternidade. Foi para ontem, hoje e vai ser para lá para o futuro. Então tudo que está escrito a respeito do futuro vai acontecer. Porque o que estava lá no passado já aconteceu. Amém? Então você quer saber qual é a vontade de Deus. Saber sobre justiça de Deus é conhecer a vontade de Deus. É conhecer o caráter de Deus. Diz respeito à natureza de Deus. Porque o tema às vezes é um pouco complexo, é justiça de Deus, assim, mas é simples. Justiça de Deus é o que é. Deus é justo. E, como tem um pregador que diz, Deus é justo e faz o pecador justo. Amém? Você se alegra porque a justiça de Deus não é para os crentes, não, é para os ímpios, você sabia? Isso choca um pouco, né? Mas Deus, ele derramou o seu amor, né? Ele veio, a Bíblia diz que ele amou o mundo, que deu o seu filho unigênito. Então o dom da justiça é para mim e para você quando a gente era ímpio. E quando a gente recebeu o dom, aí a gente desfruta da justiça. Então você desfruta da justiça quando você aceita Jesus Cristo como Senhor. Mas esse dom está disponível para acesso dos pecadores e dos ímpios. Eles só precisam querer receber o dom da justiça. Então Deus é aquele que justifica o ímpio. Então nós éramos o quê? Pecadores. Antes de conhecer Jesus, antes de crer com o coração, né? Porque a gente crê para a justiça. Então antes de crer com o coração, antes de confessar Jesus, né, como Senhor das nossas vidas, nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Nós éramos pecadores. Mas o amor de Deus, tudo está dentro do amor de Deus. Mas o amor de Deus nos alcançou. E foi nos apresentado o dom da justiça. E a gente se rendeu a Ele. Pela fé. Né? Então tudo é pela fé. Nós cremos na palavra da justiça, de que Deus amou o mundo. Nós cremos na palavra que foi pregada, que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem queria perecer aqui? Quem? Mas nós queríamos o quê? Vida eterna. E foi isso que nos foi concedido. E isso nos foi apresentado através do dom da justiça. Deus o quê? Um Deus justo, apresentando uma mensagem, né? Porque a palavra é Deus se comunicando com a humanidade. Deus trazendo sua vontade para a humanidade, dizendo o quê? O meu desejo é que todos vocês sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O meu desejo é que vocês o quê? Encontrem em mim a justiça que vocês precisam, a graça que vocês precisam para reinar,
para lidar com as coisas dessa terra, né? Para lidar com a maldição, enfermidades, doenças, morte. Então tudo isso foi a porta da justiça, que nos foi aberta, nos foi concedida, e nós o que? Acessamos, entramos. E quando a gente entrou, aí a gente o quê? Quando a gente entra, a gente encontra a graça de Deus. Ou seja, a bondade de Deus escancarada. A bondade de Deus sendo revelada através da sua graça. Como a gente está vendo aqui, o primeiro contato da graça, quando a gente acessa, né? Então, o primeiro contato é o quê? A graça salvadora, como o pastor pregou aqui. É o primeiro encontro. Quando a gente recebe o quê? Um espírito recriado e a gente nasce de novo. E a gente agora é um com Deus. Nós somos um espírito com Ele. Nós agora desfrutamos de comunhão com Deus. Só que existem outros passos, outras graças, né? Porque a graça ela é abundante. Então nós precisamos o quê? Acessar essa graça abundante. Nós estamos vendo aqui as pregações, né? Graça fortalecedora, santificadora. Tudo isso aí nós vamos crescendo. A justiça não, a gente não cresce. A gente recebe. A gente acessa. Mas na graça a gente vai crescendo em graça. Então santidade, a gente vai crescendo em santidade. O Espírito Santo vai nos ajudando a ser a cada dia mais parecido com aquele que é santo. Com Deus. O Espírito Santo vai nos ensinando a servir. Né? A graça de servidora, a graça de compartilhar, se desprender das coisas dessa terra, a graça para servir, né, no reino dele. Amém? Então essa graça, quando a gente vai acessando essas graças, a gente vai desfrutando da abundância da graça e do dom da justiça. E a gente o quê? O resultado? Reino em vida. Simples. Simples. E a gente só precisa dar os passos e vai crescendo. Amém? Esse é o desejo de Deus. Então nós agora temos paz com Deus, né? Uma vez inimigos de Deus, nós agora temos paz com Ele. Então a gente não tem que ter medo de orar. Às vezes a falta de conhecimento da justiça, do que é ser justiça de Deus, não nos dá essa ousadia nas nossas orações. A gente fica o tempo todo com orações repetidas, achando que Deus nem está ouvindo. Então a gente fica com oração ineficaz. Mas a Bíblia diz o quê? Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então se você tiver a consciência de que você é justo, que você está diante de Deus, que Ele compartilhou a natureza dele com você. Quem era você? Pecador. Mas Deus te amou e compartilhou, te fez igual a Ele. Olha a balança da justiça. Te tornou igual a Ele, para tu acessar todos os benefícios da graça, para tu acessar tudo que é do teu Pai. Para de fato tu pisar em ruas de ouro. Para de fato tu andar em provisão divina. Para de fato tu andar em suprido em todas as coisas. Andar em saúde divina. Tudo isso é para nós justos. Para aqueles que sabem, têm a consciência de justiça. Então o que está fazendo com que a igreja, né, pereça é a falta de conhecimento do que nós possuímos. Já é nosso, já é do justo, você já é justo, já é seu. Nós precisamos apenas tomar posse. Amém? Aleluia. Outra coisa também que nos faz, a falta de entendimento do que é justiça, nos faz ter medo do diabo. A gente perde a autoridade. Né? Quando uma coisa se levanta, porque o diabo está na minha casa, porque o diabo está na minha família. O diabo, que história de diabo? O diabo, ele perdeu o poder dele. A Bíblia diz que que Cristo triunfou, né? Que ele foi envergonhado. Então o diabo, ele não tem poder sobre a minha vida e a sua. Porque quando o diabo olha para mim e para você, ele encontra alguém justo, ele pode tocar num justo, nem num fio de cabelo. Então se você tiver essa consciência, você anda reinando, como rei mesmo, como alguém que sabe com autoridade. Tem a autoridade do crente? Pronto, a autoridade do crente é isso, é saber que você é a justiça de Deus. Saber o que você possui, isso é exercer a autoridade. Então você não vai ter medo do diabo mexer nas suas finanças, mexer na sua família, mexer. O diabo, ele nem tem
acesso a você. Ele fica só ao derredor, rugindo como leão. Não é nem um leão. Ele só ruge para te amedrontar. Mas uma vez que você tem entendimento que você é justiça de Deus, você nem medo tem. Porque o medo já não faz mais parte de quem é justo. Porque quem é justo tem a natureza de Deus. O medo, ele já não faz mais parte. A gente viu isso quando Adão pecou lá atrás. A primeira atitude de Adão foi o quê? Condenação, medo. Ele olhou para a nudez dele, viu que estava nu, sentiu vergonha e correu para pegar umas folhinhas e se cobrir. Então, muitas vezes a gente tem essas atitudes. O nome disso é justiça própria. A gente deixa a justiça de Deus. Ah, Deus está demorando demais. Deus não vai resolver isso, não. Eu estou vendo aqui minha peleja. Eu oro todo dia, acordo de madrugada. Já subi monte, já desci monte. Já fiz a corrente não sei de quê, corrente tal. 7 dias não sei de quê, 7 dias, e o negócio não resolve. Eu vou resolver com minhas próprias mãos. Foi assim que Adão fez. Foi o primeiro a exercer justiça própria. Foi lá tentar resolver o problema. Aí Deus disse, espera aí, Adão, não é assim não. Deixa eu te dizer como é. Foi lá, sacrificou um animal, fez uma roupa de peles, deu a Adão, mostrou a Adão o quê? Que existia um sacrifício de um cordeiro. Só que ele já estava, Deus já estava mostrando lá na frente. Eu e você, a gente conhece essa história. Mas eles passaram por muito tempo, o quê? Fazendo sacrifício de animais. Porque essa era a forma de estar diante de Deus de forma justa. Era através, isso era uma aliança inferior. Então eles precisavam sacrificar os animais, né? Através do derramamento de sangue de animais, eles tinham acesso ali. Eles eram o quê? O pecado deles eram só cobertos, né? A justiça deles era limitada. Eles não tinham uma justiça ilimitada, como eu e você temos. Hoje a gente sabe que o quê? O Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, morreu para nos tornar justos, uma justiça ilimitada. Ou seja, uma justiça que para sempre. Você é justo até o dia que você disser que vai abandonar Deus. Só se você decidir, eu não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, não quero saber de nada. Aí você voltar para o pecado, aí de fato é uma escolha sua. Mas, uma vez que você aceitou Jesus como Senhor, você foi feito justo. E agora nós andamos através da palavra dele. Isso é andar em injustiça. Porque a palavra dele é onde está revelada a justiça dele. Isso é andar em justiça. A gente anda, nós somos praticantes da palavra. Por isso que a palavra nos diz o quê? Que o justo viverá pela fé. E o que é a fé? Ouvir a palavra de Deus. Então nós temos agora uma forma de andar. Aquele que é justo não vai mais andar segundo as suas vontades. Você não tem mais vontade. Ou você decide ser justo e andar como Deus quer, e está livre de tudo e reinando em vida. Ou você decide seguir sua própria vontade, suas próprias razões, sua própria justiça e fazer do seu jeito. Isso é justiça própria. Quando você quer fazer as coisas do seu jeito. Isso aconteceu não só com Adão, mas isso aconteceu também, andar em justiça própria, com Abraão, o pai da fé. Deus disse a Abraão que ele teria um filho, que ele seria, viria dele uma descendência, e ele seria pai de multidões. Só que Abraão, achando que estava demorando, foi o quê? Falou com Sara, chamou a escrava, Agar, e disse, não, vai gerar esse filho que eu já estou velha, não tem como esse meu ventre gerar mais filho. Mas uma vez que a palavra de Deus é liberada, a Bíblia diz que ela não voltará vazia. Ela atingirá, ela dará o fruto para que foi designada. Deus vela para cumprir a palavra dele. Deus liberou, Abraão, tu vai ser pai de multidão. Olha para as estrelas, né? Olha a área e ficou criando imagens ali. Só que Adão, apressado, gerou Ismael, fruto da carne, fruto da desobediência. E Abraão, ele quis fazer o quê? Justiça própria. E muitas vezes eu e você agimos assim. Achamos que as coisas não estão andando e a gente quer fazer do nosso jeito. Ei, amado, vai ser só para você quebrar a cara. Já aconteceu comigo. Né? Só que teve uma vez que eu tive uma revelação, que eu quis, né? Exercer justiça própria, fazer do meu jeito.
Mas Deus liberou uma palavra e me disse o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que eu recebi. E eu disse: não, eu não posso exercer justiça própria, porque nós vivemos da palavra de Deus. Então eu vou esperar que o que Deus falou se cumpra. E pronto. E é aguardar, esperar nele. Mas você está entendendo o que é a justiça de Deus? Então Davi, ele diz, né? Bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aqui ele estava falando de um pecado coberto que era da velha aliança. Mas hoje os nossos pecados são perdoados, né? E nós estamos na aliança superior, com superiores promessas. Amém? Glória a Deus. Então nós temos, como foi visto aqui, né? Tinha na velha aliança, tinha uma justiça que ela era parcial, provisória, através de sacrifício de animais. Mas agora nós desfrutamos de uma justiça plena e definitiva, que é através do sacrifício de um justo, que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, a Bíblia diz o quê? Que Ele nos fez. Deixa eu pegar aqui o versículo, que é o versículo chave. É 2 Coríntios 5, 21. Ele o fez pecado por nós, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Ele está falando de Jesus. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então Deus nos tornou, se tornou justiça de Deus. Amém? E lá em Romanos, aquele versículo que a gente tanto cita aqui, né, que diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é com o coração. Quando a palavra é liberada, quando Deus libera uma palavra, ali é uma revelação do seu espírito. É Deus comunicando a vontade dele no seu espírito. E ali você crê para o quê? Para a justiça, para se tornar justo. Crê para a justiça. Amém? Então com o coração se crê para a justiça. E o tempo todo, Deus está nos lembrando da posição que Ele nos colocou. Nós fomos reposicionados. No lugar de caído, Deus nos colocou no lugar de reinado. Nós fomos entronizados juntamente com Cristo. A Bíblia diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. Isso é um lugar de privilégio. Amém? Então, Romanos 5,17 diz o quê? Que eu falei também aqui. Só para a gente ver os textos que eu citei, né? Pela transgressão de um, a morte reinou por meio dele. Então, lembra que eu falei que a morte reinou por causa do pecado. Muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça. Vê que a justiça é uma dádiva, é um presente. Então aqueles que recebem as riquezas da graça, dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um só, que é Jesus Cristo. Então quando você aceitou Jesus, você não precisa fazer nada. Justiça própria só vai te atrasar no processo de reinar em vida. Então comece a aceitar o sacrifício que Jesus fez. O sacrifício de Jesus, o justo, o santo, foi suficiente. Então uma vez que você aceita Jesus como Senhor, crê com o seu coração e confessa com a sua boca, você é instantaneamente declarado justo. Você está apto a reinar em vida. Amém? Então a palavra nos diz que aqueles que estavam lá debaixo de uma aliança inferior. Eu estou falando daqueles que Abraão, Moisés, eles estavam numa aliança inferior. Nós estamos numa aliança que Cristo já morreu. Eles só tinham as promessas de vir um Cristo, né? Então Abraão, ele de forma ousada, esses homens eles eram ousados. Eles nem eram de uma aliança superior como eu e você, mas eles já reinavam. E por que eu e você não reina? Então Abraão, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, né? Abraão, diante de Deus, ele foi lá diante de Deus e pleiteou pela salvação de um povo. E Deus
o quê? Ficou aquela discussão com Abraão. E se tiver tanto justo? E se não sei o quê? Tarará. E Deus disse, se eu encontrar 5 justos, eu não faço nada com aquela cidade. Então você vê o poder que tem um justo. O poder de um justo. E Abraão, ele tinha essa ousadia. Então a Bíblia diz que nós temos que ter ousadia para entrar no trono da graça e desfrutar de tudo aquilo que Cristo conquistou. Cristo pagou um alto preço. Como diz, ele foi pendurado numa cruz e se fez maldito. Para que hoje eu e você esteja mendigando. Para que hoje eu e você esteja pelejando com doença. Não. Para que eu e você desfrute de saúde divina, de prosperidade, de todas as bênçãos da graça. Para que nós reinemos. Amém? Então nós vemos também Moisés, que ousou obedecer a Deus. Fez poderosos atos, realizou maravilhas por uma nação escrava. Né? A gente viu que o mar se abriu. Ele estava numa aliança inferior, através de sacrifício de animais, naquele tempo, né? E conseguiu abrir um mar para um povo passar. Você está abrindo o quê? A torneira que nem água sai e reclamando. Aí vemos também Josué, que ousou obedecer a Deus e parou o sol. Parou o sol. Josué. E disse que só ia voltar quando a batalha fosse vencida. Vê a ousadia de Josué. E eu e você estamos fazendo o quê? Reclamando do calor, reclamando do povo, reclamando de tudo. Nós vemos Elias, que ousou dizer que não ia chover. E não choveu. Vê a ousadia aquele povo falava e as coisas aconteciam. Isso é autoridade. Porque quem anda em justiça anda em autoridade. O que fala acontece. Simples assim. Andar assim com Deus. Alinhado com a palavra. Mente renovada. Alinhado com a palavra. Não tem como dar errado. Não precisa nem orar muito. Só precisa pensar. Que Deus já realiza. Só isso. A gente tem que chegar nesse nível. De só pensar. E as coisas, as portas se abrirem. As bênçãos correndo. Para nos alcançar. Amém? Então a gente viu Davi também. Que nunca perdeu uma batalha. A única batalha que ele perdeu foi a que ele não foi. E vemos também várias outras histórias de pessoas que estavam em aliança inferior. Mas nós estamos numa aliança superior. Né? Onde quem governa é Deus. Nós participamos de um reino que não tem como dar errado. É o reino dos céus. Né? Mas a palavra diz o quê? Que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o quê? E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente precisa buscar esse conhecimento, saber o que nós temos por direito, quem nós somos em Deus, que nós somos justiça de Deus, saber o que de fato é ser justiça de Deus, que é estar diante de Deus de forma justa, sem pecado, sem culpa, sem condenação, mas só desfrutando da presença, só desfrutando das bênçãos do reino. Isso é ser justiça de Deus. Simples assim. E você vai reinar em vida. Isso é uma notícia boa para 2026, né? Amém? Então que 2026 a gente entre com essa consciência de ser, de que nós fomos feitos. Nós não só temos acesso, mas nós somos feitos. Você é feito. Se for te fazer um raio-x de você, só vai ver o que? Alguém justo, alguém santo, alguém puro, alguém reto. É isso que vai ser visto em você. Amém? E se você quiser se aprofundar mais nisso, né? Tem os livros de E.W. Kenyon. Que inclusive fala dessas histórias desses que estavam na aliança inferior, que é os 2 tipos de justiça, e tem também o outro livro de identificação. E a melhor forma de aprender justiça é o quê? A Bíblia diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, conhecendo a palavra de Deus, porque aqui está toda a justiça dele, tudo que Deus pensa, tudo que Deus é, está na sua palavra. Amém? Que ele tentou mostrar ao homem, né? Através de Jesus Cristo. Então a gente olhando para Jesus, a gente também enxerga Deus. Jesus é a expressão exata de quem é Deus. E Deus é bom, você tem um pai bom. Amém? Glória a Deus por isso, você foi abençoado? Amém. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.